Gurizada, o negócio é o seguinte, o Grêmio ganhou. O Grêmio, talvez, a partir deste bom resultado contra o Bahia 2-0, esteja reconduzindo a sua recuperação no Campeonato Brasileiro. O mais importante que a atuação eram os 3 pontos, era a vitória. Isto foi alcançado. E isso reforça o prestígio concedido pelo presidente Romildo Bolzan em coletiva nesta semana em Salvador, o prestígio que ele outorgou ao seu técnico, à sua comissão técnica. O Renato reforça o seu prestígio, ganha fôlego e vamos ver como o Grêmio agora se reagrupa para a sequência do Campeonato Brasileiro e o recomeço da Libertadores da América. Neste vídeo eu te falo mais. Vamos lá então, deu Grêmio 2-0. Primeiros 20 minutos preocupantes. O Bahia encurralou o Grêmio, ameaçou o Grêmio e só não fez o gol no detalhe. O Grêmio, depois dos 24 minutos, quando conquista a vantagem de 1-0, começa a tomar conta do jogo. No segundo tempo, o Bahia começa novamente melhor, não uma grande supremacia como os minutos iniciais, mas começa novamente melhor. O Grêmio tem o Matheus Henrique expulso, mas o Grêmio consegue o segundo gol, o gol da tranquilidade. Antes de seguir, eu te convido para que você se inscreva no meu canal, ative as notificações e deixe aí o seu like. Jornalismo esportivo com foco na dupla Grenal com 2 pilares: informação e análise, experiência de mais de 3 décadas de crônica esportiva e aqui com isenção editorial, com independência jornalística. Tá inscrito? Te inscreve no canal do Menegas. Valeu! Obrigado, vamos adiante, chegando aos 40 mil seguidores. O mais importante era a vitória. E o Grêmio jogou bem. O Grêmio não foi aquele Grêmio que se espera, até porque tinha um monte de desfalque, porque havia uma pressão gigantesca na equipe, né? O Grêmio vem de cobranças intensas, rigorosas, inclusive internas. Fiz um vídeo sobre isso. Cobranças internas para as quais o presidente Bolzan também falou na coletiva desta semana lá em Salvador, mas o importante era a vitória. O Grêmio tomou um susto nos primeiros 20 minutos. O Bahia jogou praticamente 20 minutos no campo do Grêmio. O Renato correu um risco. Eu não gostei da escalação dele, já vou justificar por quê, mas o resultado está acima da análise. Não adianta. Eu começaria com o Lucas Silva, que acho que daria maior proteção à frente dos zagueiros. Ele começou com o Darlan e com o bom Matheus Henrique. Eu começaria com Lucas Silva e Matheus Henrique. Ele optou por Darlan e assim o Renato construiu a vitória. O Renato sai prestigiado da Bahia. O Grêmio agora tem o Fortaleza no final de semana na Arena, possibilidades de mais 3 pontos e de mais uma vitória que ampliaria o fôlego, aliviaria. Sabe quando uma corda está esticadíssima? O Renato começou a aliviar com essa vitória. Se ganhar de Fortaleza, dá mais uma aliviada. Depois tem o Palmeiras também na Arena, depois já vem Libertadores da América. Então, Grenal no Beira-Rio, ainda a primeira fase da Libertadores, então era importante esta vitória. O Grêmio somou 3 pontos preciosos fora de casa. O Grêmio se imaginava nos 12 pontos que disputaria contra Sport, Atlético Goianiense, Bahia e Fortaleza, poderia fazer 12, eu projetava 9 pontos, agora pode fazer 7. Para isso precisa vencer o Fortaleza. Mas o Grêmio já volta à primeira página da tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio é 10º colocado, então isso dá tranquilidade, dá fôlego para a sequência da competição. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você. Para você especialmente que é torcedor do Grêmio. O Grêmio, depois que perdeu o Everton, o Grêmio perdeu muita qualidade. E não é só o Everton, é o Caio Henrique. O setor esquerdo do Grêmio foi desmanchado e era o setor mais forte da equipe. O Alisson fez uma boa partida contra o Bahia, voltou a ser aquele Alisson que a gente esperava, mas o time do Grêmio, se quiser ganhar algo na temporada, terá que jogar muito mais do que vem jogando. Muito mais. Terá que ser muito mais competitivo e, principalmente, mais organizado taticamente. O Grêmio começou mal e foi dominado pelo Bahia porque estava amontoado em campo. A partir do momento em que o Renato consegue organizar suas linhas defensivas, avançando um pouco o time, o Grêmio respira, melhora, cria chances de gol e poderia, inclusive, já ter vencido o primeiro tempo por uma diferença maior. O placar justo no primeiro tempo, 2-1 para o Grêmio. O Grêmio merecia 2 gols e o Bahia, pela pressão inicial, talvez merecesse 1 gol. Terminou 1-0, tá justo, e assim o Grêmio construiu 3 pontos realmente importantes. Mas o Grêmio tem que jogar mais. O Grêmio tem que jogar mais e o Grêmio não pode se acomodar nesse papinho do Renato das últimas partidas. É um papinho soberbo de quem falta humildade, que chega na hora, nós vamos chegar, porque sempre quem chega é o Grêmio.
Como assim sempre quem chega é o Grêmio, cara pálida? O Grêmio não conquista um campeonato brasileiro há quanto tempo? Então, o Grêmio com o Renato nunca disputou o título. O Grêmio, no máximo, chegou na 4ª colocação. Então, sempre quem chega é o Grêmio, é como se o Grêmio viesse ganhando tudo. Então, o Renato tem que descer das tamancas, tem que enxergar os seus erros, tem que enxergar limitações da equipe, e o Grêmio tem que entender que perdeu um jogador muito importante, que é o Everton, que eu defino como quebrador das linhas adversárias, que é um jogador que parte para cima, dribla 1, dribla 2 e dribla 3 em alguns momentos. E isso desmancha o time adversário. Além do Everton ser aquele jogador que, pela sua qualidade, pela sua história, campeão da Copa América, como protagonista da seleção brasileira, chama a marcação. O Renato perdeu esse jogador e o Grêmio não repôs. O Grêmio contratou uma série de jogadores nota 6, nota 5, como o Luiz Fernando, nota 6, como o Robinho, nota 6,5, talvez como o outro Everton, que é um jogador que tem algumas virtudes, mas não é um jogador, é muito longe de um jogador definidor, como é o Everton Cebolinha, que hoje está no Benfica. Então o Grêmio perdeu qualidade, o Grêmio está desarrumado taticamente e, na minha opinião, o Grêmio está mal condicionado fisicamente. Ou o Grêmio muda a sua preparação física, ou o Grêmio revê, pelo menos. E por isso os dirigentes são tão importantes neste momento. Já que o Paulo Luz se omite em alguns momentos, já que o Klaus Câmara não faz mais do que secretariar, ele é um secretário do departamento de futebol, então que bom que o presidente Romildo Bolzan acabou fazendo uma intervenção que começa lá com a rescisão do Thiago Neves, segue acompanhando a viagem, segue, me parece que olhando melhor as possibilidades de contratação, não terceirizando tudo para o Renato, isso foi realmente inteligente. E o que eu disse depois da manifestação do presidente Bolsonaro, daquela entrevista coletiva, que era para o público externo e interno? Bom, agora o futebol, agora o campo tem que ser o cimento, tem que pavimentar o discurso do presidente. E isso começou a acontecer com a vitória contra o Bahia e agora tem que ter sequência nos próximos jogos, a começar no final de semana na Arena contra o Fortaleza. Feitoria? Grêmio 2-0, uma vitória justa, merecida e importante e necessária, especialmente para o Renato, que alivia um pouco a pressão na chapa, sai um pouco do foco, reforça o seu prestígio e ganha fôlego para a sequência das competições. Te inscreve no meu canal. Tá inscrito? Que beleza. Valeu. Não tá inscrito? Te inscreve agora. Feitoria, vai, um abraço.